Histórias do Caminho, Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional das Mulheres tem ligação direta com o movimento operário. O Dia Internacional das Mulheres é celebrado em todo o mundo em 8 de março. Comemorada pela Organização das Nações Unidas pela primeira vez em 1975 e oficialmente adotada pela entidade em 1977, a data foi resultado de anos de luta por igualdade de gênero e contra qualquer tipo de violência e discriminação. A data tem origem em vários acontecimentos históricos. Em 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio na fábrica têxtil Triangle Shirtwaist, em Nova York. Em 1917, operárias de uma fábrica de tecidos grevaram em São Petersburgo, então Petrogrado, na Rússia. Essa greve foi um dos primeiros eventos que levaram à Revolução Russa. A luta pela igualdade de gênero é antiga, mas a data oficializada no calendário mundial é relativamente recente. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Donde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantado, a força faz o direito. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Deus apropriou o organismo de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A mulher brasileira. Missionárias da terra do Cruzeiro. Companheiras de nobres semeadores. Acendei a fé viva em resplendores. Reconfortando o mundo sem roteiro. O Brasil é o pacífico celeiro. De nova luz aos povos sofredores. Onde a fraternidade espalha as flores. Da imortal primavera do Cordeiro. Mães, esposas e irmãs de nossa terra. Cooperai contra o ódio, contra a guerra. Nas tradições de paz de nossa história. Sede no grande lar americano. Vanguardeiras do Cristo soberano. Nas conquistas de amor da eterna glória. Pedro de Alcântara. Homenagem à mulher espírita. No momento em que os valores humanos padecem injunções lamentáveis e os postulados éticos em que se devem estruturar os ideais de engrandecimento da criatura malogram no báratro das paixões, o Evangelho, como ocorreu no passado, constitui a única bússola,
Assegura a rota mediante a qual a odierna civilização poderá encontrar a solução para os múltiplos problemas e os graves compromissos que pesam negativamente na economia da felicidade geral. As religiões, na sua feição de instituições organizadas, disputando as primazias e mais preocupadas com a dominação e promoção transitórias do que com o reino de Deus que é tomado de assalto e se estabelece nas paisagens ignotas da alma, fracassaram lamentavelmente, no tentame de consolar e conduzir a Jesus. Os seus triunfos aparentes se fixam no terreno falso dos destaques mundanos, faltando-lhes as estruturas morais legítimas e os comportamentos espirituais relevantes com que seja possível pôr cobro à anarquia social e ao desequilíbrio moral que graçam, voluptuosamente, tudo conduzindo de roldão. Isto, porque os padrões em que ainda se firmam asfixiam o espírito do Cristo que deveria vigir nas suas expressões e serviços. Sem dúvida em todas elas, como em qualquer lugar, a presença do amor e a manifestação da divina misericórdia constituem sinal de esperança. Sem embargo, a necessidade da vivência evangélica se impõe urgente, impostergável. Em decorrência de tal malogro, aos cristãos novos, os adeptos da revelação espírita, está reservado significativo ministério, relevante apostolado e viver o Cristo e representá-lo em atos ao aturdido viandante destes dias. Não assume esta uma tarefa de absurda possibilidade, exceto se o candidato se recusar integração com fidelidade real ao programa de recristianização da terra. Nesse sentido, a mulher espírita se reserva preponderante atividade, ou seja de transformar-se, médium da vida que é, em mensageira da dignificação moral, da santificação da sexualidade, da redenção espiritual. Arrostando diatribes e espezinhamentos chulos, deverá volver as bases nobres do amor com a consequente valorização da maternidade, reconstituindo a família e elevando os sentimentos. Programada pelo Pai para o sagrado compromisso de co-criadora, a sua libertação, ao invés do nivelamento nos fossos das sórdidas paixões dissolventes, se deve caracterizar pela própria grandeza, que a alça à condição de modelo e paradigma da humanidade, que se inicia no lar, onde deve reinar, soberana e respeitada. Organizada essencialmente para o amor, no seu mais nobre significado, dela muito dependem as novas gerações, o homem do futuro. Conclamá-la à abnegação e ao laboratório da caridade com elevação de propósitos, inspirando-a ao incessante prosseguimento das realizações cristãs primitivas, eis um dever que a todos nos cabe desempenhar. Pouco importem os contributos de renúncia e de sacrifício. Nesta arrancada para os novos tempos do amanhã, a mulher espírita desempenhará superior desiderato porque modelada, como todas para ser mãe, mesmo que suas carnes não se enfloresçam com as expressões dos filhos, far-se-á o anjo tutelar dos filhos sem mães, mãe pelo coração e pela dedicação a todas as criaturas. Joana de Ângeles. A mulher ante o Cristo. Reunião pública de 3 de agosto de 1959. Questão número 817. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela, ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimários de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram, desassombradamente, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro.
Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que, um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando, na terra, a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Emanuel. Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, o mundo civilizado celebra o Dia Internacional da Mulher, resultado de uma luta milenar em referência ao machismo pernicioso. Se fizermos uma análise, por mais sucinta, vemos na história expressa a grandeza da mulher, sob todos os aspectos considerados. No Egito, antes de Cristo, destaca-se a rainha Cleópatra, que se impôs pela inteligência, falava diversos idiomas, era grande política e hábil governante do seu povo, quer sob a custódia de Júlio César ou a de Antônio, nos dois triunviratos. A tradição machista coloca-a mais na posição de sedutora do que guerreira, ilustrada e mãe. Posteriormente, no século II a.C., surge a figura grandiosa de Cornélia, a mãe dos Gracos. De ascendência nobre e ficando viúva, negou-se a casar-se outra vez, em razão dos seus filhos Tibério, Sempronia e Caio. No encontro de damas ricas e proeminentes de Roma, elas, após referirem-se aos tesouros e joias que ostentavam, perguntaram-lhe com alguma ironia: "Quais são as tuas joias, Cornélia?" E ela, abraçando as suas crianças, respondeu-lhes com nobreza: "São os meus filhos." E, de fato, os rapazes tornaram-se célebres, embora um deles haja sido assassinado e o outro suicidado, por questões políticas no Senado. Homenageada com uma estátua de bronze, foi a primeira mulher não mitológica a ser assim imortalizada perto do Coliseu. Passando por vultos incomparáveis, que dignificaram a história da humanidade, nos tempos modernos, a mulher vem alcançando destaque e respeito, modificando o conceito de que não é o sexo que torna o ser humano mais nobre e digno, mas sim os seus valores ético-morais, sua força realizadora, seu caráter, sua luta indomita. Ocorre, no entanto, em relação ao feminismo atuante, a necessidade de uma luta brava de natureza competitiva, especialmente naquelas características que mais indignificam o ser humano, que são os seus vícios degradantes. Em razão da sua constituição orgânica, estabeleceu-se que a mulher é fraca, não podendo nem devendo exercer determinadas funções que requerem força bruta, no ouvido de que a verdadeira é a de natureza moral. Nada obstante, até o momento, não há uma função nem uma experiência de laboratório ou social que a mulher não tenha conseguido desempenhar com altivez e grandiosidade. Esse preconceito odioso é ainda mais selvagem e doentio quando se trata da mulher negra, que ainda não conseguiu o respeito que merece, embora os seus inestimáveis contributos para a sociedade em todas as épocas, especialmente na atualidade, quando já conseguiu demonstrar a sua grandeza e elevação. Jesus, o ser mais perfeito que jamais esteve na terra, sempre elegeu a mulher, confiando no seu valor e sensibilidade. O Evangelho é-lhe um poema de exaltação. Pelo venerando mensageiro da paz, Divaldo Franco. Mulher especial. Há mulheres que são especiais. Em dadas circunstâncias, parecem princesas ou mesmo rainhas, pois encantam, fascinam e mostram ter poderes de tal modo expressivos, diante dos quais dobramos a cerviz. Há ocasiões em que são como administradoras ou economistas, quando se põem a organizar a vida do lar, seus movimentos e despesas, tudo aquilo que se compra e o que se põe na mesa, para a fruição de todos. Conseguem, muitas vezes, ajuntar alguma quantia que sobra para momentos mais difíceis. Quantas vezes se mostram como agentes de disciplina? Alteiam a voz, como quem dá voz de comando, ordenam, impactam com o tipo de inflexão que utilizam, e põem, dessa maneira, tudo e todos em seus devidos lugares, dentro de casa.
São quais colegas, quais colegiais, variadas vezes. Envolvem-se com os pequenos, brincam, jogam com eles, riem-se deles e com eles, até o momento justo de estancar a brincadeira. Mulheres a que se tornam médicas ou enfermeiras, diante das necessidades dos seus filhos. Acolhem-nos, preparam-lhes poções e chás diversos, e, muitas vezes contrariando as instruções formais, dão-lhes xaropes e pastilhas. Se enfermos, banham-nos, põem-nos em seus leitos, recobrem-nos, acalentam e vigiam, dias ou noites, dias e noites, até que retornem à saúde. Mas, dentre essas mulheres incríveis, especiais de verdade, temos aquelas que reúnem todas essas habilidades. São mestras, são agentes disciplinares, são administradoras e economistas, enfermeiras, psicólogas, são médicas. São cozinheiras, lavadeiras, artesãs e fiandeiras. Conseguem ser governantas, serviçais e chegam a ser santas. Essas almas geniais de mulher são alimentadas pelo estranho ideal de sempre entender, de atender e de sempre servir. São companheiras próximas dos anjos, são servidoras de Deus e mensageiras da vida. São nossas fãs, amigas extremadas para quem nunca há nada impossível, quando se trata de atender-nos, de alegrar-nos, de ajudar-nos. São mulheres sem igual. Perfumam como flores, são ardentes como a chama e brilham como estrelas. Nada obstante todos os elogios que lhes possamos dirigir, o que é mais tocante, mais comovente, é saber que uma dessas mulheres, incumbidas por Deus para mudar o mundo, ajudando-o a ser melhor, a ser um campo bom de se viver, tem uma missão particular. Há uma mulher para quem o Criador entregou a missão de cuidar-me, de fazer-me estudar para entender, de ensinar-me a orar e a crescer, a respeitar a todos e a servir para o bem. Essa mulher é um encanto em minha vida, e não há ninguém que se lhe assemelhe. Ao vê-la, meus olhos marejam e bate forte o meu coração. Ela é tal qual mistura de ouro e brilhante. Ela é, por fim, a luz que torna meu caminho cintilante. É aquela a quem chamo de minha mãe. Momento espírita. Comentários finais. Os deveres mais sagrados. Homem e mulher, cada um deles, tem obrigações nobilíssimas a cumprir nas posições diferentes em que foram colocados dentro do planeta. Aliás, na humanidade, a mulher, por sua profunda capacidade receptora, guarda os deveres mais sagrados diante das leis divinas. Todas as questões feministas se reduzem a um problema de educação mais do que necessária. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. E como não nos ligar à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, uma entidade espiritual de alta hierarquia, que se dedicou a ajudar Jesus e a colaborar com a construção de um mundo mais justo e igualitário. A importância de Maria de Nazaré. Maria é vista como uma figura de grande importância para os cristãos. A doutrina espírita considera Maria um espírito de alta evolução, que reencarnou para ajudar Jesus. Maria é vista como uma educadora espiritual, que apoiou Jesus em seu ministério. Maria é vista como uma assistente de espíritos sofredores, que atuam por meio da legião dos servos de Maria. A missão de Maria de Nazaré. Maria aceitou a missão de acolher Jesus, que vinha de planos mais elevados da vida. Maria se dedicou a Jesus com amor, carinho, compreensão e renúncia. Maria colaborou com a construção de um mundo mais justo e igualitário. Neste importante relato do livro Boa Nova compreenderemos por que o nome Mãe Santíssima. Maria em Éfeso acalmava os corações sofridos com palavras amigas, onde se destacava um quase refrão. Isso também passa. Certa feita, um doente, sentindo alívio em suas chagas, ao beijar-lhe as mãos, murmurou: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. Desde então, a sua casa passou a ser conhecida como a casa da Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, és a maior entre as mulheres e a maior benfeitora da humanidade terrena, és aquela que trouxe para nós a luz do mundo, nosso amado Mestre Jesus. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre,
Tal é a lei. Base bibliográfica. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Parte 3, das Leis Morais. Capítulo 9, 8. Lei de Igualdade. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questões 817, 818, 819, 820, 821, 822 e 822-A. Nosso livro, Autores Diversos, Pedro de Alcântara, segunda parte, capítulo 29, A Mulher Brasileira. Sementes de Vida Eterna, pelo Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 52, A Mulher ante o Cristo. Divaldo Franco, artigo publicado no Jornal à Tarde, coluna Opinião, em 10 de março de 2022. Do site http://www.divaldofranco.com.br/mensagens.php. Not igual 710. Momento Espírita. Texto extraído do site http://www.momento.com.br. Mulher Especial. Notáveis reportagens com Chico Xavier reproduzidas do jornal O Globo, Autores Diversos, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 38, A mulher não precisa masculinizar-se sim educar-se, os deveres mais sagrados.